Não temos avisos? Só dar um aviso, mas essa semana nós estaremos aqui de segunda a domingo, bem cedo, tá? De segunda, a partir de amanhã até domingo, vai ter curso, né? Sim, então, o irmão Rafael está avisando que ao longo da semana, até quinta-feira, estaremos reunidos até domingo, nós reunidos aqui na igreja, no curso de oração todas as manhãs, a partir das 5h30. Só reforçando, segunda a domingo, aqui na igreja, às 5 horas da manhã, curso de oração. Tá? Tem algum visitante hoje pela primeira vez na casa do Senhor, que tenha vindo aqui pela primeira vez? Todos são conhecidos, né? Mas de qualquer forma, todos são bem-vindos, né? Senhor Jesus. Aniversariante da semana, temos alguém? Temos alguém que tem aniversariando essa semana? Aniversário de nascimento, batismo, casamento, algum tipo de comemoração para adorarmos? Temos a Mariana, alguém mais? Alguém mais? Não, né? E o Murilo? Murilo, cadê o Murilo? Cadê o Murilo? Sumiu. Então, tem mais alguém aniversariando? Só Jeremias. O irmão Jeremias também ele vai ficar presente? Tem alguém que possa me representar o irmão Jeremias aqui, para receber oração? Quem é parente aí? É um representante oficial da igreja. Algum familiar? Ninguém dá, né? Pronto. Vai me dar um presente. Oração, irmão, é um Essa é presente. aniversário. E o Murilo já apareceu? Bora mostrar. Acho que ele não vai querer vir, não. Tem o pai então representando o Murilo? Deve me ajudar aqui. Ajudar a representar. Pastor Pedrão, o senhor pode fazer oração para os aniversariantes? Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por essas vidas e orar pelos familiares. Nosso Deus, nós te louvamos por teu grande amor. Te agradecemos a Deus por esse momento quando celebramos mais um ano de vida. E esses irmãos, ó Deus, têm recebido de tuas mãos a proteção, o teu cuidado, o livramento. Deus pelo Jeremias, Deus pela Mariana, Deus pelo Murilo. Que possa, Deus, estar agindo em suas vidas, guardando, sustentando, livrando de todo o mal. Abençoe os seus familiares. Também, ó Deus, pedimos a tua bênção em favor de cada família aqui presente, especialmente, ó Deus, as mães que possam estar guardando, alegrando, tirando, ó Deus, a tristeza dos seus corações, dando esperança, alegria, porque tudo vem de ti. Nós te rogamos o teu cuidado, a tua orientação, a tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Um abraço virtual para todo mundo. Parabéns a todos os Vou entrar na aniversariantes. casa do Jeremias. Né? Irmão Rafael. Por gentileza. Vou pedir à igreja que se ponha de pé em respeito à palavra do Senhor. Vamos ler todos juntos esse versículo? 1, 2, 3. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. Amém. Podem sentar. A reflexão de hoje
Salomão, o homem considerado mais sábio de todos. Seguramente, ele sabia o que estava dizendo. O amor de mãe é muito semelhante ao amor de Deus. Recebemos os cuidados de nossa mãe, antes mesmo de vir ao mundo, nos alimentando, usando o seu próprio corpo para nos dar condições à vida. E depois que nascemos, a nossa mãe ainda continua nos seus cuidados. E mesmo que muitas vezes deixamos de ser bons filhos para ela, assim mesmo ela continua nos amando. Por isso, o seu amor é como o amor de Deus. Devemos honrar nossas mães, assim como fez Deus, escolhendo uma mulher para trazer o nosso Salvador ao mundo. Deus entregou à mulher o dom de gerar vida, como uma forma de honrá-la. Então as mães se sintam honradas pelo privilégio, porque filho é bênção do Senhor. Tá? Parabéns mais uma vez a todas as mães. Obrigada. Vamos entoar um hino, né? Amor ao lar. A irmã Ana Maria vai entoar o hino. Enquanto isso, os irmãos que trouxeram seus dízimos e seu oferta podem fazer. No
Irmã Reginalda, pode orar pelos nossos dízimos e ofertas? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos mais uma vez por estar em tua presença. Obrigado, Senhor, por cada vida que chegou até aqui, Senhor. Te pedimos que o Senhor continue nos abençoando, continue aceitando o nosso louvor, a nossa adoração nesta noite. Queremos te agradecer, Deus, pelos dízimos, pelas ofertas que os irmãos têm trazido até teu altar. Pedimos que o Senhor continue abençoando os teus filhos, ó Pai. Que dizimam, que ofertem, Senhor Deus, em prol da tua obra, em prol do teu evangelho, em prol da tua igreja, do teu reino aqui na terra, Pai. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo nesta noite, Pai. Nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor continue conosco nesta noite, em toda a programação. Fica conosco, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A irmã Ana Maria vai doar mais um louvor. Número 7. Número 7, cantor cristão. Tem alguém para bateria? Então, ela. Da bateria. Alguém pode nos acompanhar com a bateria? Vamos colocar de pé, para estar bem animado, né, gente? Hoje de festa. Número 7, Rafael. Número 7 do cantor cristão.
muitas apresentações, teremos cantos, queremos jogar. E eu peço para que o pessoal da coreografia, desculpa. Agora temos a apresentação de música, tá? Eu e a Ludmilla, vamos se apresentar agora. O pessoal da coreografia e demais apresentações já fiquem na sequência, por gentileza.
Oi, desculpa. Eu convido o Ministério de Louvor a se posicionar para começarmos um louvor bem animado. Boa noite, graças a paz a todos. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor e agradecer o nome dEle. E vamos cantar a música Que a bênção do Senhor possa derramar sobre suas vidas, que Deus possa abençoar e multiplicar as bênçãos sobre vocês. Senhor,
Dia das Mães. Então, nesse segundo momento, vamos chamar as apresentações, homenagens à nossa amada vizinha. Agora eu convido a Manu e a Érica, que vão recitar uma poesia. Oi. Graças e paz, irmãos. Então, a gente vai estar lendo uma poesia onde representa a mãe naquele cotidiano, né? Porque a gente está aqui homenageando as mães, mas a gente sabe que no fundo sempre tem no dia a dia aquelas briguinhas. Ah, faz isso, moleque, ah, isso daí. Então a gente vai estar lendo e representando esses momentos. E o nome da poesia é Coisa de Mãe, tá? Do Braulio Bessa. Vez por outra ela duvida, até do nosso amor, falando drama e falando como que quem sente uma dor. Um dia, quando eu morrer, é que tu vai aprender a talvez me dar valor. Por mais que exista amor, por mais que exista afeto, um fato que deixa a gente preocupado e inquieto é quando a mãe pronuncia, sem nenhuma alegria, o nosso nome completo. Quando a gente quer sair, bate aquele receio profundo, né? A gente pede a mãe, cheio de medo, e é nesse dado segundo que diz, todo mundo vai. E a resposta dela então sai, você? Não, todo mundo. Tem outra situação difícil e muito diversa. Às vezes, no meio da rua, a mãe também é perversa. Quando ela aponta o dedinho e diz assim baixinho, em casa a gente conversa. Por mais que a gente estude, né, que tenha dedicação, o boletim todo azul, ela olha com atenção e fala sem gaguejar. Tem mesmo que estudar, não faz mais sua obrigação. Se acaso a gente perder coisa boba ou coisa rara, ela ativa um radar potente, que nunca para e diz, se eu for procurar, garanto que vou achar e esfregar na sua cara. Quando a gente chega perto, faz aquele carinho qualquer, né, e diz, mãe, vou te amar enquanto vida eu tiver. Ela responde ligeiro, hoje eu não tenho dinheiro, fala logo, e tu quer? Coisa de mãe é dizer, você vai se machucar, cadê o troco, menino? Mais tarde vai esfriar, só vou contar até 3. Bagunçou? Vai arrumar. Já pegou o guarda-chuva? Eu não sou sua empregada, engole esse choro agora. Na volta a gente compra, eu nunca estou enganada, você não ajuda em nada. Coisa de mãe é ser cura para aliviar qualquer dor. Coisa de mãe é o abraço mais forte e mais protetor. Coisa de mãe é cuidar. Coisa de mãe é amor. Quem nunca ouviu essas frases de mamãe? Quem? Levante o braço agora. Então, todo mundo já ouviu, né? Mãe que a mãe já falou isso pelo menos uma vez na vida. Dando continuidade, temos o jogral, que vai ser apresentado pelo Loris, Elana e a Eloá. Cadê as meninas? Oi.
criou a mulher como uma companheira para o homem. Então disse Deus: Eu te abençoarei e estarei contigo nos teus dias de amargura. Tu serás a mãe de todos os seres humanos da terra e hás de transmitir ao mundo o amor que eu te dei. E essa mãe cumpriu sua missão, irradiou amor em cada gesto, em cada passo e em cada atitude. O mundo se abriu para recebê-la como uma pétala transbordar perfume. Desde então, o mundo contagiado por uma onda de ternura que destrói o ódio, a maldade e a amargura. Nosso Senhor Jesus Cristo também teve o amor de uma mãe terrena. Também Deus nos presenteou com nossas mães. Mãe do lar, és tu que determinas, ordenas e, sobretudo, dás exemplo de dedicação. Mãe, é a tua mão delicada que estás a finalizar cuidadosamente nossas vestimentas. Mãe, teu olfato apurado é quem nos delicia com pratos saborosos quando voltamos fatigados. Mãe, teus olhos límpidos vêm no fundo de nossa alma e tristeza que nos perturba, então tua fala nos dá alívio e segurança. Mãe, é teu coração que chora quando sofremos e ri quando estamos felizes. Por isso e muito mais, nós amamos nossas mães. Mãe é o emblema do amor e da virtude. As mães que vivem ainda para a alegria e encontro de seus lares prestam homenagem de nossa admiração. A memória das mães que já terminaram sua missão na terra, o tributo da nossa saudade. A mãe do lar não somente cria o ente que é a vida de sua vida. A mãe cria e educa. É mãe. É educadora. Educa seus filhinhos para serem felizes e levarem o bem-estar ao ímpio. A mãe cumpre assim a sua missão de imprimir nos seus filhos os impulsos de uma grande e bela personalidade. Feliz Dia das Mães. Agora estamos a pegar uma peça para vocês. Oi, mais uma vez boa noite a todos. Bom, essa peça, ela é só encenada, não tem fala. Então assim, ali cuidadosamente, cada gesto, vou dar só um resumo. Uma jovem está na sua vida adulta, já casada, passando por problemas, com dificuldades, e neste momento, quem nunca lembrou da mãe quando nós estamos passando por aquele momento mais difícil, querendo aquele abraço que só ela tem, né? E aquela voz, aquele sorriso, aquela calmaria que só a mãe tem. Não tem amiga, não tem, é somente a mãe que traz esse conforto, consolo. Vou ler um textinho que fala bem assim. Mãe, ela tem a capacidade de ouvir o silêncio, adivinhar sentimentos, encontrar a palavra certa nos momentos incertos, nos fortalecer quando tudo ao nosso redor parece ruir, sabedoria dada por Deus para nos proteger e amparar. Sua existência é em si um ato de amor, gerar, cuidar, nutrir, amar, amar e amar. Amar com amor incondicional, que nada espera em troca. Afeto desmedido e incontido. Mãe é ser um infinito. Eu sou sempre muito suspeita, porque eu amo minha mãe. E nem saber, fala assim, é uma data que me deixa muito emotiva, porque
Minha mãe é meu tudo. A mãezinha, te amo. E tudo que eu faço, né, na verdade, assim, nós preparamos, sempre tem um dedinho da dona Loura, da minha mãe, querida, que sempre me apoia. Que sempre me apoia em tudo. Então, assim, essa homenagem é para todas as mães, porque sem vocês, na verdade, nós não estaríamos aqui, né, podendo homenagear todas vocês. Então, essa homenagem é para cada um de vocês, que sempre nos abraça, nos ama incondicionalmente. Hey mama, it's been a while since we talked, but all I really need right now is a voice to pull me out of the dark. Hey mama, I know we are worlds apart. Is there anything you could say to mend this broken heart? 'Cause I'm feeling all alone. My heart is longing to be home, hoping I could catch you on the phone. Hey mama, so many questions on my mind. Maybe if I could go back, oh yeah, I would hold the hands of time. Hey mama, oh, I never thought I'd lose my way, but all I really want right now is to hear what you would say. You tell me, baby, hold on. After the dark comes the dawn, and there's a new sun rising, a new sun rising. No matter when or where, God will always be there. Yeah, He will always be right there. 'Cause I'm feeling all alone. My heart is longing to be home, hoping I can catch you on the phone. Oh no, I'm feeling down and out, losing myself in this big town, and I could use some you right now. Hey mama, it's been a while since we talked. All I really need right now is a voice to pull me out of the dark. Hey mama, I know we are worlds apart, but you've always given me place to open up my heart. Open up my heart, to open up my heart. Então, após essa peça emocionante, né, da tua passagem da idade adulta e as nossas responsabilidades, a palavra está na
Nós temos as crianças também agora. Alguém vai cuidar das crianças hoje? Então vamos todos ficar aqui. Nós vamos orar pelas crianças? Eles já estão ensaiando lá. Estão ensaiando, né? Tá, ok. Aqueles que não estiverem trabalhando lá, você pede para entrar aqui, sabe? Tá. Irmão, só lembrando que quarta-feira nós temos um culto de oração e lembrando também que essa semana teremos oração aí a semana inteira. O culto matutino, o culto matinal, às 5h30, os irmãos que puderem vir, orar, participar. Eu quero também fazer um convite para os irmãos virem para a escola dominical. Nós vamos ter uma série de estudos sobre os personagens que estavam ali aos pés da cruz. E seria interessante, nós vamos ter a segunda lição do próximo domingo, vamos estudar sobre Judas Iscariotes. E o apelo da lição do professor é que tipo de personagem nós nos identificamos mais. Irmão, nós louvamos a Deus pela vida das nossas mães, por aquilo que elas representam na família. A nossa homenagem, nossos parabéns às nossas mães. A Bíblia ela traz uma promessa para aquelas pessoas que honram seus pais e as suas mães. Nós queremos hoje fazer uma homenagem às mães. E nós queremos pensar sobre o ministério das mulheres no Novo Testamento. O ministério dessas mulheres durante a vida de Jesus. Nós temos falado aqui sobre a ressurreição de Jesus, mas eu queria apenas fazer essa homenagem, fazer alguns destaques. Nós vamos ler um texto que se encontra em Lucas, no capítulo 8, que eu gostaria que deixasse esse texto aí. Lucas 8. De 1 a 3. Vamos fazer a leitura. Lucas. As mulheres que assistiram, ou que assistiram Jesus. E aconteceu que depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, do qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana, e muitas outras que serviam com seus bens. Podemos deixar esse versículo 3 mesmo. Nós temos aqui algumas mulheres e citam alguns nomes. Maria Madalena, nós temos aqui a Susana e temos Joana. E eu vou falar alguns nomes aqui de muitas mulheres. Eu não vou citar as mulheres lá do Antigo Testamento. Nós temos algumas mulheres que aparecem na genealogia de Jesus. E seria um estudo bem interessante. Nós temos Tamar, nós temos Raabe e temos Ruth, que aparecem na genealogia. E são bem interessantes. Nós temos muitas mulheres que o Sara, Débora,
Ana, e tantas mulheres, Esther, que foram importantes no Antigo Testamento. Mas eu quero, nesta noite, pensar nessas mulheres, e exatamente porque dizem aqui, havia e muitas outras que serviam o Senhor os seus bens. Uma das perguntas que eu sempre fiz quando eu me converti era exatamente isso, porque Jesus chamou os discípulos e eles largavam tudo. E a pergunta era essa: mas como é que eles conseguiam sobreviver? Você imagina aqueles homens pescadores, aqueles homens que trabalhavam e largaram tudo e seguiram a Jesus. Como eles podiam sobreviver? Naquela época as mulheres não trabalhavam, mas aqui nos diz que muitas delas serviam ao Senhor com seus bens. E por que Jesus ele aceitou ser sustentado por mulheres? Aqui não diz que os homens não participavam disso, não, mas aqui é um destaque. E Lucas, se você ler o início do Evangelho de Lucas, ou mesmo o livro de Atos, ele fala assim que depois de uma pesquisa bem feita, bem assim, séria, ele traz essa narrativa. E aqui nos diz porque que Jesus aceitou ser sustentado pelas mulheres. E essas mulheres, elas tinham uma gratidão muito grande. Havia uma gratidão muito grande. E isso é que nos leva a servir ao Senhor. Não é uma pergunta, não é uma troca, mas é uma gratidão, porque essas mulheres, elas receberam seus bens. E se você fizer uma pesquisa no Novo Testamento, você vai perceber a influência dessas mulheres, dessas mães, dessas avós, no desenvolvimento do reino de Deus. E é importante lembrar que essas mulheres, elas foram restauradas, elas foram libertas, elas foram curadas, e elas serviam ao Senhor com seus bens. E fala aqui da esposa desse procurador de Herodes. Havia também os oficiais romanos, as esposas, que eram cristãs, e pessoas ricas, que contribuíram com seus bens e ajudaram. Interessante é que essas mulheres, elas expressaram a sua gratidão. Também uma questão de fé. É uma questão de fé. Muitas vezes as coisas são tão simples, mas precisam ter fé. Porque essas mulheres, elas enfrentaram o desafio da sociedade da época. Uma sociedade masculina. Eu não vou usar o termo machista, mas a tradição do Oriente, as mulheres, elas se preocuparam no lugar secundário. Mas é maravilhoso ver que a Bíblia nos traz o papel da mulher. Ela é apresentada como algo essencial. Há uma palavra que se usa muito, é empoderar. Esse empoderamento da mulher, essa exaltação da mulher, esse prestígio que a mulher tem, que é dado. Naquela época, a mulher, ela tinha que se expor. É um papel de fé. E como Deus usa e usou algumas mulheres em momentos cruciais. Voltando ao Velho Testamento, nós lembramos daquela viúva lá de Serepta. E Deus fala para Elias: Elias, você vai ser cuidado por uma mulher, uma viúva. E ele vai lá para aquela cidadezinha, para aquela vila, e lá ele chega e encontra uma mulher. E ele tem aquele diálogo, e ele pede comida para aquela mulher.
E aquela mulher não negou para ele o último pão, o último alimento. E Deus fez um milagre na vida daquela mulher. E Deus agiu através daquela mulher pobre, simples, mas que confiou em Deus, na palavra do profeta. Deus sustentou aquela mulher e deu o livramento para ela no período de fé. Essas mulheres, elas serviam ao Senhor com seus bens. Elas tinham que superar os preconceitos da sociedade. Elas tinham que romper algumas barreiras. Mas também é uma expressão de generosidade. Então nós podemos destacar porque Jesus aceitou ser sustentado por essas mulheres. Por uma questão de gratidão. As mulheres, elas tinham muita gratidão no seu coração. Havia muita fé no seu coração. Havia muita generosidade. A Bíblia também nos fala que as mulheres, elas foram fundamentais na vida de Jesus. Se elas sustentaram Jesus, aquelas mulheres, elas acompanharam o sofrimento de Jesus. Elas viram, elas estavam ali, sofrendo, acompanhando. E elas assistiram à crucificação de Jesus. Aquelas mulheres acompanharam o sepultamento de Jesus. E aquelas mulheres tiveram o privilégio de assistir, de serem anunciadoras da ressurreição de Jesus. Elas tiveram o privilégio e foram elas as primeiras contactadas. As mulheres são importantes no ministério de Jesus. Eu quero destacar 7 ministérios das mulheres do Novo Testamento. Eu já citei algum deles aqui. O primeiro, aquelas mulheres eram patrocinadoras, generosas de Jesus. A Joana, a Susana. Havia outras mulheres chamadas Fé, Lídia, que foram importantes no ministério de Jesus, no ministério do Novo Testamento. Aquelas mulheres, elas eram árduas trabalhadoras. E a Bíblia faz questão, e Paulo, ele faz questão de exaltar o trabalho de Maria, Trifena, Trifosa, Persítida, Áquila, olha, a Priscila, esposa de Áquila. Aquelas mulheres eram professoras, profetisas, diaconisas, pessoas que se envolveram no ministério no Novo Testamento, como professoras edificantes. Nós temos a palavra da profetisa Ana, em Lucas 2:37, ela anuncia e fala do nascimento de Jesus e diz assim, Lucas 2:37, se alguém quiser acompanhar, e diz que havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casaram. E que era viúva de 84 anos. E esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e oração. E chegando naquela hora, ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. Deus usou pessoas idosas também, mulheres idosas,
no ministério da oração, na edificação do reino de Deus. Interessante que Maria, a mãe de Jesus, ela é apresentada também como aquela pessoa que traz uma mensagem teologicamente rica. Nós temos o cântico de Maria, em Lucas, capítulo 1, e que se tornou uma fonte de ensino constante da igreja. Nós temos professoras, pessoas que foram influentes na vida da sua família. Nós temos a Lloyd, a avó de Timóteo. Nós temos a Eunice, a mãe de Timóteo, que ensinaram as Escrituras. E a Bíblia fala que essas mulheres, elas precisavam ter essa maturidade. E que elas precisam influenciar. E qual é o papel da mulher no reino de Deus? Ela precisa ser edificadora. E a Bíblia fala dessas pessoas que influenciaram no reino de Deus. Essas mulheres como evangelistas. Em Filipenses 4, versículo 2 e 3, Paulo deixa claro que Evódia e Sídne se esforçaram com ele na pregação do Evangelho. Aqui fala da Lídia, fala de Maria Madalena, fala de Susana, fala da Samaritana, fala daquela mulher pecadora que ungiu a Jesus. Mas as mulheres, acima de tudo, eram parceiras, corajosas, mulheres que se destacaram na cooperação, que arriscaram as suas próprias cabeças, que se edificaram com o reino de Deus. Em Romanos 16, versículo 7, há um elogio a Júnias, que trabalhou com Paulo. E Paulo fala como uma companheira de prisão. Mulheres que se expuseram na pregação do reino de Deus. Mas a Bíblia fala também dessas mulheres como cuidadoras. Aquelas mulheres que ministravam. Aquelas mulheres que eram diaconisas. Aquelas mulheres que se envolveram no reino de Deus. E aqui nos fala de Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e fala também de Salomé. Essas mulheres foram importantes no reino de Deus. E essas mulheres se apresentam como mulheres dignas do reino de Deus. Podemos até afirmar que essas mulheres, elas foram fundamentais para que o Evangelho chegasse até nós aqui. Muitas vezes nós achamos que esse foi um trabalho de um homem, mas essas mulheres, elas assumiram esse compromisso. Primeiro como patrocinadoras generosas do reino de Deus. Eu conheci algumas mulheres que se vangloriavam que elas nunca tinham contribuído para o reino de Deus. Há pessoas que acham que não devem participar, que não precisam, que ela não é importante. Mas a generosidade é um dom de Deus. E é também uma prova de gratidão, é uma prova de fé, é uma prova de fidelidade. Aqui nos diz também que elas eram árduas trabalhadoras. Elas eram constantes na obra do Senhor. Elas eram professoras, edificantes, evangelistas fiéis, parceiras do trabalho de Deus, cuidadoras,
exemplos dignos que devem ser seguidos. A nossa homenagem e o nosso reconhecimento que as igrejas saudáveis, elas devem encorajar as mulheres a se destacarem, ainda mais naquilo que já foram descritos nas Escrituras. Antigamente, alguns anos atrás, as igrejas eram conhecidas pelas mulheres. Essa igreja tem uma união feminina? Tem. Ela é atuante? Ela é ativa? Sim. Ela não tem união feminina? Já tinha um espelho. A igreja se conhece pela ação das mulheres, porque elas são generosas, porque elas são edificantes, porque elas são dedicadas, são professoras, são corajosas, são dedicadas. E nós vimos isso quando elas acompanharam o sepultamento de Jesus. Elas foram fiéis, acompanharam o sofrimento de Jesus. Estiveram ali na crucificação, no sepultamento, e elas participaram da ressurreição de Jesus. E depois do Pentecostes, essas mulheres, elas se envolveram na obra do Senhor. E o Novo Testamento, ele está cheio de referência a essas mulheres. Isso é importante porque elas merecem esse destaque. E a pergunta que a gente faz às irmãs, às mulheres aqui: com quais dessas mulheres você se identifica? E quais desses exemplos nós, homens, também participamos aqui? Nós falamos do gênero masculino. A Bíblia, ela fala muito assim, e dizemos assim, isso é genérico. Estamos falando para homens, para mulheres, crianças. E nós estamos falando das mulheres aqui, mas os homens fazem parte desse ministério. E como exemplos para nossas vidas, as igrejas saudáveis devem encorajar as mulheres a se destacarem ainda mais naquilo que já foram descritas nas Escrituras. Deus se manifestou nos portadores de sua imagem. Alguns atributos são mais pronunciados nos homens, outros nas mulheres. E se a igreja identificar, capacitar e celebrar, então nossas igrejas serão mais saudáveis, porque a imagem de Deus brilhará intensamente em todos os seus filhos. E a Bíblia orienta que as mulheres mais idosas, elas devem ser conselheiras, elas devem orientar as mais jovens, elas devem se dedicar, como Ana, à oração, elas devem buscar essa comunhão com Deus. O ministério dessas mulheres, amando e servindo a igreja por meio da palavra. A nossa homenagem, que Deus possa abençoar. E seria um bom exercício se nós lêssemos o Novo Testamento e pudéssemos identificar o trabalho dessas mulheres, para poder sentir a importância, aquilo que elas fizeram de tão bom e de tão agradável na vida da igreja, na vida do Evangelho, das pessoas do Evangelho. As mulheres, elas são fundamentais na obra do Senhor. Os homens, mulheres, pessoas que se dedicaram e se dedicam à obra do Senhor. E Deus que vê, Ele escreve. Nós vimos aqui aquela observação que quando a mãe quer chamar a atenção para o filho e que ela chama o nome completo, não chama pelo apelido, ela diz o nome completo, ele sabe que tem alguma coisa que está errado. Deus, Ele nos chama pelo nosso nome, Ele tem uma comunhão conosco, e nós devemos
está presente de todo o coração. E devemos fazer tudo o que for melhor na obra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe as mulheres da nossa igreja, as mulheres cristãs que estão no mundo inteiro. E nós não temos dúvida nenhuma que o maior trabalho que é feito na evangelização tem sido feito pelas mulheres. E nós temos muitas mulheres que exercem um ministério específico. Você se ajustou nessas qualificações dessas mulheres? Elas eram patrocinadoras, generosas, elas eram árduas trabalhadoras, eram professoras edificantes, evangelistas fiéis, parceiras corajosas, cuidadoras empáticas, exemplos dignos de ser seguidos. Que Deus abençoe nossas irmãs, abençoe as mães, abençoe cada irmão, cada servo de Deus, porque diante de Deus nós não temos sexo, nós somos como anjos. Que Deus fale aos nossos corações, que nós tenhamos o prazer, a alegria na realização da obra do Senhor. E nós não devemos esquecer que Deus escreve o nosso nome no livro da vida. Que Deus conhece o nosso coração. E que nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Que Deus nos abençoe. Amém? Nós temos aí alguém vai ter um número musical ainda ou não? Tem? Só lembrando assim, a Eunice pediu para avisar que ninguém deve sair porque deve ir lá para o salão social, que parece que tem alguma coisa lá, bem gostosa assim. Não vou dizer o que é não, mas é uma coisa bem gostosa, assim como uma torta muito bem feita assim. Aí, você pode ir lá, se não for você vai perder, né? Então, o convite está bom. Nós vamos orar. Nosso Deus, nós te louvamos, porque a tua palavra, ela nos traz o testemunho dessas irmãs maravilhosas, das tuas servas do passado, essas irmãs lá no Antigo Testamento, essas irmãs que estão registradas na genealogia de Jesus Cristo. E aquelas irmãs, ó Deus, que estiveram presentes no ministério de Jesus, no seu sofrimento, na sua morte, na sua ressurreição. Essas mulheres, ó Deus, que estiveram presentes no crescimento da tua igreja, na expansão do teu reino. Nós te louvamos, ó Deus, por estas vidas e por essas irmãs, ainda hoje, em todos os lugares, que se dedicam, que se identificam com o teu reino. Ó Deus, abençoe essas vidas. E que tu possas, ó Deus, multiplicar esse ministério em nossas igrejas. E que nós possamos, ó Deus, seguir esses exemplos de dedicação, de amor, de fidelidade. Fica conosco, nos abençoa nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Para encerrar, o Ministério Infantil vai estar apresentando aí, em homenagem às mães, tá bom? Elas estão entrando aí e vão entregar um cartãozinho para as mãezinhas delas.
foto, né? Tem que mudar a foto. Tem que registrar, tem que mudar para agora. Mudar para a igreja. Microfone não. Olha aqui como vai. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim.
podem permanecer aqui na frente e nós vamos convidar as mães das crianças, que elas têm um presentinho para vocês. Até... E essa lembrancinha que as crianças vão entregar é uma doação da nossa irmã Leci, que fez com muito carinho. Não espera não, Tá? põe Então, aqui. vamos lá? As mães das crianças. Aqui, ó. Cola na sua roupa, fica aí. A avó pode receber cadê de aula? Olha lá, professora. Pega lá com a professora. A Daniela. O pai recebe para a Aline. E a Edilane também. Vocês podem ficar lá em cima com as crianças. Podem subir as mamães e o pai representando a mãe. Porque daí nós vamos tirar uma fotinha com todo mundo. Aqui, todo mundo com os filhos. Todo mundo fica juntinho com o filho. Vamos lá? A gente vai registrar esse momento. Tem como juntar só mais um pouquinho aqui, ó? Tem essa escada lateral também, tá? Eu desci pra subir lá com as duas. Acho que não pode ser. É o nosso,